Olá, eu sou o Oswaldo Moraes, aqui novamente com vocês, para prosseguir com os nossos vídeos a respeito da ideia de como validar uma ideia e colocar esta mesma ideia com sucesso dentro do mercado. E nós estamos entrando agora exatamente naquela etapa onde nós vamos fazer as validações. E a validação, ela tem uma primeira etapa, que é a etapa exatamente da exploração do mercado. Ou seja, você vai ter que ir ao mercado e entender o que é este mercado através do seu cliente. O que é que o seu cliente tem, digamos assim, de especial para fornecer para você como subsídios para que a sua ideia possa funcionar de modo adequado nessa sua jornada. Dentro desse contexto, o que é que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar fazendo o quê? Uma espécie de garimpagem. Você vai estar cuidando de encontrar valor realmente para essa sua ideia. Você vai estar ouvindo o seu cliente, muito mais ouvindo do que falando. Este é o momento em que você tem que prestar muita atenção. Como o próprio nome diz, é a etapa da exploração do mercado, da exploração do seu cliente. Antes, vamos voltar um passinho atrás e eu quero fazer aqui uma analogia com vocês. Você, por um acaso, sabe a respeito daquele ditado que diz que o amor é cego? Pois bem, o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Às vezes, quando nós estamos iniciando o namoro, lá atrás, ainda quando a gente era jovem, meus grandes tempos de jovem. Então, o que acontece? Quando alguém falava alguma coisa a respeito de algo que não era positivo com relação ao seu relacionamento, você fechava os ouvidos e não queria dar atenção àquilo que a pessoa estava falando. Pois bem, tome cuidado para que você não tome uma atitude tipo o amor é cego. Você tem amor pela sua ideia, mas pare, neste momento seja bastante racional, não seja emotivo e trate a sua ideia de uma forma tal em que você não dependa dela, mas sim que você dependa do seu cliente, ok? Dito isso, vamos lá. Qual é a importância que existe no sentido de você fazer a exploração? É entender os pontos de vista exatamente do seu cliente, que é aquela pessoa que está disposta a comprar do seu produto ou comprar do seu serviço, mas não apenas comprar, se sentir satisfeito com ele, se sentir atendido com relação àquilo que você está ofertando. Significa olhar a situação de um ponto de vista mais alto, ou seja, a exploração do mercado e do teu cliente permite você fazer duas coisas. A primeira, explorar outras oportunidades, coisas que você não conseguiu enxergar ainda no desenvolvimento da sua ideia. Certamente vão existir fatos que vai dar origem a você aumentar o valor agregado, seja do seu produto, seja do seu serviço. O segundo ponto que a gente precisa levar em consideração é a exploração vai te permitir também com que você encontre, ou melhor, que você constate que na tua ideia tem algum problema que ainda não está totalmente resolvido e que você ainda não tinha conseguido enxergar aquilo. E por intermédio desta exploração, você tem condição de chegar lá. Então, fazendo aqui um resuminho, você vai explorar com que objetivo? O objetivo de, primeiro, encontrar novas oportunidades. Segundo, poder identificar e evitar possíveis problemas. Seguindo nesse contexto, primeiro vamos entender o que não é explorar. O que não é explorar? É você fazer uma reunião com seus amigos, com as pessoas que você já conhece. Não queira fazer uma exploração de mercado junto às pessoas que estão muito próximas de você. Por quê? Muito provavelmente essas pessoas gostam de você e talvez vão se sentir um pouco constrangidas de dar a sua opinião sincera a respeito da sua ideia. Então, nesse sentido, procure falar com pessoas que realmente você não conhece e que é aquela pessoa que não vai ter constrangimento nenhum para dizer: olha, essa ideia para mim não me agrada, eu acho que não vai atender aquilo que eu estou querendo. Se você falar com seus amigos, você não vai ter esse tipo de retorno tão fácil e de uma forma tão aberta
quando você encontra com uma pessoa que não é conhecido seu. Não é, obviamente, que você fazer uma reunião também com o objetivo de buscar um consenso. Você não quer um consenso, lembre-se, você quer entender se a sua ideia realmente é boa e se ela tem algum problema, tá certo? Da mesma forma, a sua ideia não pode estar com base no seu conhecimento, na sua experiência, na sua vida. Não é porque você é experiente, porque você conhece, tem uma expertise muito grande em alguma coisa e que desenvolveu aquela ideia, que a sua ideia é boa. Você tem que abrir mão da sua experiência e ouvir o que o cliente, o possível cliente seu, tem a dizer. Você não pode se balizar apenas por aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Tá certo? Muito bem. Já que nós fechamos esse assunto do que não é uma exploração, vamos partir então para o que é uma exploração. E a exploração, ela tem 3 etapas grandes, né? A primeira etapa é mapear todo o público envolvido, ou seja, quem é realmente o teu cliente? Ele é usuário, ele é comprador ou ele é influenciador? Quando você normalmente vai em uma loja comprar alguma coisa, você está sendo usuário. O seu amigo que está indo junto com você, ele é um influenciador. Ele vai virar para você e vai falar assim: ô Oswaldo, isso daí não te caiu muito bem não, troca, pega uma outra. É um influenciador. Ou então, você é apenas um comprador. Você está comprando para dar de presente para alguém. Você não será o usuário, você é apenas um comprador. Então, tenha em mente quem é que você quer mapear. Você quer mapear um usuário, você quer mapear um comprador ou um influenciador. Você também pode mapear os 3, mas tenha isso como diferença no levantamento que você está fazendo, porque isso vai te dar retornos e também compreensão e entendimento distinto a respeito da tua ideia e do teu negócio. Segundo ponto, é definir onde buscar efetivamente esse teu cliente. Você vai buscar esse pessoal aonde? Você vai buscá-los numa universidade, num hospital, numa estação do metrô. Você vai fazer isso via internet, vai ser cara a cara, face to face, não vai ser de forma digital. Então, pense também na forma, ou melhor dizendo, no canal que você vai utilizar para estabelecer contato com essas pessoas. E o terceiro ponto é preparar um roteiro. Prepare um roteiro para que você tenha a condição de efetivamente não se perder durante a exploração, durante o momento em que você está conversando com a pessoa. É muito ruim você chegar até alguém e não ter nada estruturado, fica num vai e vem nas perguntas. Aí a pessoa vira para você e fala: "Pô, mas você já me perguntou isso." É desagradável estar diante de uma situação desse jeito, não? Pois bem, o que perguntar, né? Primeiro, perguntar se a pessoa já teve algum tipo de problema relacionado com a tua ideia. Lembre-se, você está validando uma ideia, você tem uma ideia de um serviço ou uma ideia de um produto. O que é que você precisa validar? Se a pessoa tem um problema relacionado com a solução que você está propondo. É esse o teu objetivo. Você não pode esquecer disso. Quais experiências positivas e negativas esta pessoa teve quando vivenciou este problema? Faça também perguntas abertas, não faça perguntas fechadas. Use bastante o quando, como, por que você tem isso como experiência, por que você desagradou, o que tanto levou você a ficar descontente com isso. Não faça perguntas fechadas. Eu vou dar um exemplo para você. Você procura restaurantes pela internet? Qual é a resposta provável? Sim ou não. Agora vamos supor, a mesma pergunta feita de uma forma diferente. Quando você vai a um lugar em que você não conhece onde tem um restaurante bom, como é que você faz para descobrir esse restaurante? Veja que eu deixei a pergunta aberta, mais abrangente. Eu não dei um direcionamento para a pessoa simplesmente me responder sim ou não. Isso é relevante na hora de você fazer a exploração junto ao seu cliente. Uma outra dica muito importante:
Foque sempre na experiência, aquilo que a pessoa vivenciou e não aquilo que ela gostaria que fosse. Não faça a pessoa olhar para o futuro, porque se a pessoa olhar para o futuro, ela vai obviamente que começar a imaginar e a propor coisas que efetivamente ela não viveu, ela não tem condição de dizer para você com certeza algo positivo ou algo negativo. Ficará tudo no campo das ideias. E se você caminhar desta forma, você não terá a validação dessa exploração, porque você explorou algo que não tem nenhum sentido, está no campo da imaginação, está no campo apenas do desejo. Então, faça sempre a sua exploração olhando para a experiência, olhando para aquilo que a pessoa viveu. Não projete, porque se você projetar, você vai estar diante de outras ideias. E aí, a minha dica final com relação a explorar uma ideia é exatamente que você use a técnica dos 3 pontos, as 3 perguntas-chave. A primeira pergunta-chave que você tem que fazer é: você já teve um problema assim, 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 assado? Então, por exemplo, você já teve um problema quando chegou em um lugar, em uma cidade que você não conhecia ainda e você não sabia de um local bom para comer, você não sabia onde tinha um bom restaurante ou aonde tinha um local bom para você dormir, porque você precisa passar a noite? A pergunta ela é: você já vivenciou esse tipo de problema? Vamos supor que você tem como solução um restaurante que você está querendo montar, ou um hotel que você está querendo montar, ou qualquer uma outra coisa. Peça que a pessoa mostre o que ela vivenciou com relação a esse tipo de problema. Você vivenciou alguma vez o problema de não poder encontrar um bom restaurante? Aí vem a segunda pergunta: como é que você se sentiu com relação a isso? O que você fez para resolver este problema? Como é que você se virou? Quais foram as experiências que você vivenciou? Me fala sobre os pontos positivos e negativos que você viveu durante essa situação. E aí a pessoa vai te falar a dificuldade que ela teve, o tempo que ela gastou, o que ela gostaria, como que deve... Ou seja, ouça e principalmente tome notas, para que você não esqueça daquilo que a pessoa está te dizendo. E a terceira é: muito bem, você vivenciou esse problema e, na tua opinião, o que é que precisaria ser feito, ou o que é que você entende que poderia ser a solução para esse tipo de problema? Aí a pessoa vai te dizer: olha, seria interessante que tivesse um restaurante assim, ou que tivesse um comunicado assim, que isso estivesse na internet, faço dessa forma. Ou seja, a pessoa vai lhe dar aquilo que ela entende como soluções, e aquilo que ela está te dando como solução, aquilo que ela está te dando como problema que ela vivenciou, que está relacionado com a tua ideia, ajuda você a validar o valor agregado que você está querendo mostrar para o seu cliente, seja pelo seu produto, seja pelo seu serviço. Esta é a finalidade da exploração. Ok até aqui? Vamos fazer uma pausa e o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo, nós vamos estar falando exatamente de como validar o cliente e de como validar o problema. Eu espero que você esteja aprendendo mais a respeito de como tirar a sua ideia da cabeça e colocá-la efetivamente na prática. E se você estiver gostando, não esquece aí de dar um joinha e nós nos veremos no nosso próximo vídeo, ok? Até lá!